Mas vejamos lá. Nós estamos, então, na narração de Lucas, no capítulo 20, e hoje vamos para o versículo 20. Confere? Todos Sim, alinhados? confere. 20, 20? Ok. Hoje, então, vamos ver uma passagem onde Jesus é levado a comentar sobre a justiça dos impostos. Ok? Não esqueçamos que os judeus estavam sob domínio do Império Romano e ficavam mesmo muito desgostosos de terem que pagar os impostos para o imperador romano. E aí, veja, claro que o problema não eram os impostos, não é? O problema era pegar Jesus. Então, eram as pegadinhas que eles iam fazendo para ver se Jesus caía de puerilidade. Se Jesus caía nos truques e artimanhas que eles armavam. E usavam de tamanha hipocrisia, assim, que até o maior hipócrita ficaria assim, se sentiria humilhado, porque realmente eles são terríveis. Quer dizer, foram, né? Esses todos personagens já estão 2000 anos avançados no tempo e no progresso. Então, nós temos, capítulo 20, observando, enviaram emissários subornados. Então, quem enviou? Lá os sacerdotes, não é? Os escribas, fariseus, todos os homens do tempo. Então, eles enviaram emissários subornados, encenando serem eles próprios justos. Ou seja, aqui o nosso Lucas, que é ele que está narrando, não é? Está levantando que era tudo falso, e eles estavam, assim, tentando parecer justos, e que tudo aquilo era muito sério, muito verdadeiro, que a dúvida deles era exatamente aquela dúvida, eles não tinham dúvida alguma. O que eles tinham recebido dinheiro dos homens do templo para irem fazer aquela encenação, para tentar fazer Jesus cair em algum tipo de fala comprometedora para que ele pudesse ser preso. Então, eles, os homens do templo, não é, subornaram esses emissários para que encenassem serem eles próprios justos, a fim de o apanharem em alguma palavra, de modo a entregá-lo ao poder e autoridade do governador, que era romano, Pilatos, não é? Pilatos. No versículo 21, nós temos então que lhe perguntaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, mas tudo isto é ensinação, é ensinação. Sabemos que falas e ensinas retamente e não aceitas a aparência, mas ensinas verdadeiramente o caminho de Deus. Ai, meu Deus, quanta falsidade, não é? E aí, então, no versículo 22, eles fazem a pergunta: é lícito ou não a nós dar tributo a César? Versículo 23, Lucas diz: percebendo a astúcia deles, que grande astúcia, diante de um espírito perfeito, a astúcia deles é uma tolice sem tamanho, não é? Jesus disse-lhes: mostrai-me um denário. O denário já é uma moeda que já falamos sobre ela algumas vezes, não é? O denário tinha um bom valor, muito bom valor. O denário correspondia, se não me falha aqui, a um dia de trabalho, ok? Percebendo a astúcia dele, Jesus diz: mostrai-nos um denário. E aí deram a ele a moeda, e ele pergunta: de quem tem a imagem e a inscrição? Então, é como qualquer moeda, tem a cara e a coroa. Então, a imagem, ou seja, a cara, era de quem? De César, não é? De quem tem a imagem e a inscrição? E eles disseram: de César. No versículo 25, Jesus diz a eles: pois bem, restituí a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Versículo 26. E não foram capazes de apanhá-lo em alguma palavra diante do povo. Maravilhados com a resposta dele, calaram-se. E é interessante que estou a lembrar aqui de uma situação em que Jesus nos diz, não é, que quando acontecer de estarmos à frente daqueles que, por causa dele, queiram também armar contra nós, que nós entreguemos o nosso verbo ao alto.
e será o alto que falará por nós. Por quê? Porque estamos buscando, Jesus diz, busca e achareis. Pede e vos será dado. Tudo que pedirdes em meu nome, vós recebereis. E aí dizemos, mas precisa ser religioso, estar dentro, sei lá, de uma igreja, de um templo, de uma casa espírita, para que isso aconteça? Não. Toda vez que estivermos ligados a Jesus, ou seja, buscando fazer o bem. Nós estamos buscando fazer o bem, mas temos muitas armadilhas que surgem no caminho. Se uma delas vier pela palavra, que nós busquemos a sintonia com o alto, e esta sintonia terá resposta. E nós nos sentiremos inspirados para falar o que de melhor for para aquela situação em nosso benefício. Exatamente como vimos aqui com Jesus. Talvez, se buscarem lá na memória, tenham exemplos na própria vida de situações assim. Desde uma reunião de condomínio, e reuniões de condomínio são tão difíceis, não são? Algumas são, uau! Mas é isto, muitas vezes podemos ser confrontados em qualquer situação, buscando fazer o bem na rua, como cidadãos, em qualquer situação em que sejamos confrontados. Busquemos o alto não falhará conosco. Esta ilustração aqui nesta passagem sobre isto, sobre esta verdade, é muito fortalecedora para os nossos caminhos. Às vezes podemos pensar, mas diante de certas situações, será que eu devo me expor? Nós já estamos expostos, não vamos pensar se vamos nos expor ou não. Quando nós escolhemos seguir Jesus, nós não estamos expostos. Jesus diz que não se pode esconder uma lamparina embaixo de uma cama, não é? Se nós escolhemos seguir Jesus, nós escolhemos adotar, por mais difíceis e desafiadoras que nos sejam, as oportunidades que a vida nos oferece de fazermos o nosso melhor. E é um desafio? É um desafio. Às vezes podemos não só nos sentirmos momentaneamente expostos, receosos, até mesmo desencorajados pelas nossas próprias deficiências, afinal nós as temos, não temos? Eu preferia não falar, eu preferia não agir, mas eu não posso ficar em cima do muro. Lembram do muro? O muro que separa o céu do inferno? A quem pertence o muro? Vou dar uma dica? Não, é ao céu. E aí falamos céu e inferno, mas sabemos que são lugares alegóricos que estão dentro de nós mesmos, não é? Não fazer o bem também é fazer o mal, está lá no Livro dos Espíritos. Não fazer o bem também é fazer o mal. E aí usamos aqui a alegoria do muro, mas é para traduzir esta lição. Então, aqui no Tributo a César, Jesus nos ensina a enfrentarmos certas situações em que podemos nos sentir expostos, mas quando Jesus foi preso, ele não ficou o tempo todo calado. Aliás, quando ele foi perguntado, todas as vezes que foi perguntado, ele respondeu, mas quando ele foi agredido por um dos guardas, ele perguntou: por que me bates? Se eu não fiz nada errado, por que me bates? Então ele estava levando o outro a refletir, estava dando a oportunidade para o outro refletir no que ele estava fazendo. Não que uma pessoa que faça alguma coisa mereça ser agredida, mas ele diz que não fez nada, mesmo que ele usasse essa desculpa, eu agrido porque fizeste alguma coisa, mas ele não fez nada, estava ali sendo agredido. Então, nós usarmos a nossa expressão de forma pontual, quando achamos justo, quando achamos. Porque ele ali estava o quê? Ele estava buscando fazer o homem parar de agredi-lo? Não. Ele estava ali para que aquele homem pensasse em não se comprometer mais. Então, quando nós estamos mesmo acima de certos interesses, não é? Eu não vou me envolver com a perturbação do outro.
eu continuo na minha paz. O outro não pode ter o poder de nos tirar a paz. E quantas vezes nós damos esse poder ao outro? Por quê? Porque ainda somos espíritos imperfeitos, não é? Então, às vezes, o outro nos tira a paz como quem tira o pirulito da mão de uma criança. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Estarmos atentos para que o outro não tenha o poder de tirar a nossa paz. Aqui, se fosse um de nós, levados diante de toda aquela perseguição, mas ele é o Cristo, não é enviado de Deus, isso não aconteceria, mas eles continuavam sem admitir o óbvio. Se fosse um ser humano qualquer como nós, dificilmente resistiria a tantas pressões. É diferente de hoje em dia, não é? Hoje em dia, nós temos quem fica a favor, quem fica contra, não é? Ficar na rede social, todo mundo tem um lado. E naquele momento, nós estamos na última semana, e Jesus vai sendo, pouco a pouco, abandonado. Nós dizemos, mas ele é um espírito puro, ele sabe do exército de anjos que estão com ele. Sim, mas nós assistimos a todas as cenas sem ver essa realidade, não é? O que nós vemos é Jesus, o Cristo, na forma Jesus, na forma humana, vivendo situações em que nos espelhamos e nos imaginamos. E é por isso que ele as vive, para nos dar o exemplo. Mesmo sabendo que são exemplos tão sublimes, muitas vezes, mas ele disse o que para nós? Tudo aquilo que eu faço, vós podeis fazer também e muito mais.